Há aproximadamente 5 meses eu trouxe um vídeo aqui para o canal onde eu te mostrava como transformar qualquer planilha em um sistema moderno em pouco menos de 3 minutos. Esse foi um vídeo que teve uma boa repercussão, né? Tanto em curtidas, tanto em downloads dos projetos, e muitos de vocês deram seus feedbacks de como a ferramenta se comportou, como que foi a utilização, a implementação dessa ferramenta, e eu resolvi atender vocês e trazer uma segunda versão dessa ferramenta aqui para o vídeo de hoje. Então, esse foi o Form Sheet Engine. Para quem não sabe, você tem basicamente aí na sua planilha uma tabela que seja, e você consegue de maneira codificada, né, de uma codificação e configuração simples, como você pode ver aqui no cabeçalho, você consegue ter toda uma estrutura de formulário pronto, tá? Sem precisar ter que ficar arrastando campo por campo, label por label, text box por text box. Você define aqui como que vai ser o comportamento de cada coluna, de cada item dessa coluna dessa tabela, e automaticamente o sistema faz todo o trabalho para você de criar uma tabela, né, uma tela como essa daqui. Então a gente já tem aqui uma tabela paginada, com esse visual moderno, funcional, e além disso você tem aí o campo de inserção de dados aqui. Cada um desses campos aqui eles vão se comportar da maneira que você pré-definiu lá na tabela, utilizando o dicionário aqui do Form Engine, tá bom? Então assim, eu resolvi fazer toda uma correção nesse projeto, então ele ficou, se você gostou da primeira versão, tenho certeza que você vai gostar da segunda versão, então já aproveita aí e deixa o seu like, seu hype nesse vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e deixa também nos comentários sugestões de melhorias, enfim, teste a ferramenta, dê o feedback de vocês sobre a ferramenta, e isso ajuda para uma próxima melhoria, uma próxima adaptação aqui no projeto. Então vocês já podem dar uma olhada que ele tem algumas melhorias, né? E as melhorias vão além da parte estética, tá? Tem muito a ver também com a parte funcional, e eu vou começar trazendo ela aqui para vocês nesse vídeo. Então se você gostou desse projeto e quer fazer o download dele, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar todas as mudanças, e no final do vídeo eu vou te mostrar como que você faz para ter acesso a ele gratuitamente. E para que mantenha esse projeto gratuito e disponibilizando para toda a comunidade, eu peço a sua retribuição curtindo esse vídeo, deixando o seu comentário e a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Então, basicamente, como que funciona? Você tem aí uma planilha qualquer com uma tabela, com os dados ali, e você consegue converter isso num formulário moderno, sem precisar ter que ficar criando o formulário do zero, que é a parte mais chata, é você ficar desenhando o formulário. Então, para isso, basta você acessar esse projeto que vai ser disponibilizado, e ele tem 2 itens obrigatórios. Então, você vai precisar importar esse formulário chamado Form Engine, tá? Ele é um formulário simples, com código, claro, e ele tem aqui um web browser na tela. Então, basicamente é isso. E vai importar também esse módulo daqui. Então, módulo Form Engine também, que ele tem toda a configuração para trabalhar de uma maneira automática. Então ele já está todo programado aqui. Eu deixei aqui, né, no início um changelog com as principais mudanças que nós tivemos, mas vamos passar por elas aqui nesse vídeo para que você entenda, tá? Então a primeira delas, que vocês comentaram muito, é que a versão anterior você precisaria ter uma tabela começando da coluna A1, obrigatoriamente. Então seria aí uma planilha em si que deveria ter somente a tabela, mas muitos de vocês perguntaram se dava para adaptar, para colocar, para você definir de onde que ia começar a entender aquilo como tabela, e na versão anterior não tinha isso, até porque o propósito era um pouco diferente, mas entendo que cada um tem a sua necessidade, tem a sua estrutura de planilha, então essa foi uma das mudanças, tá? Então a partir de agora você não precisa necessariamente começar da coluna A1, como é esse exemplo daqui. Eu posso simplesmente vir aqui, vou selecionar essa tabela toda aqui, e vou tirar ela da coluna 1, tá? Então, sei lá, vou colocar ela aqui na C10, C9, tá? Então veja que minha planilha agora ela está começando no meio de dados, né? Estou começando da C9 em diante. E aí, lá no código, dentro aqui do meu formulário, tem algumas configurações iniciais, como vocês já sabem. Então a primeira delas é o nome da planilha, permanece plan name, então estou pegando a planilha registros de vendas, tá? E eu poderia pegar aqui da planilha de clientes também, mas estou aqui na registro de vendas. E aí, aqui eu tenho uma novidade, que são essas 2 constantes, que é o header row e header call, né, que seria a linha e a coluna do cabeçalho. Então aqui eu consigo definir onde que vai começar o meu cabeçalho. Então veja que aqui está 1, mas eu poderia colocar aqui, ó, a linha 9, então aqui no header row, colocar ele como 9,
e a coluna eu vou colocar como 3, né? A coluna C. Então vamos lá. Coluna 3. E aí, se eu executo aqui o meu formulário, ele vai funcionar corretamente, pegando ali dos meus dados aqui da coluna C9, tá? Daqui em diante. Então ele consegue fazer essa configuração aqui e nós temos acesso a ter essa flexibilidade a mais aqui na ferramenta, tá bom? Então, essa é a primeira mudança, a primeira grande mudança que vocês pediram bastante, que nós tivemos aqui, tá? Outra mudança também que vocês podem observar é em relação à estética, tá? Então agora nós também temos uma opção de tema aqui. Antes você definir uma cor primária, lá você fazia uma cor primária e aí de acordo com a identidade visual da sua empresa, do seu projeto em si, e ele adaptava essa cor, né? Alguns elementos da página ele transformava nessa cor de primária e outras ele ia adaptando essas cores secundárias aqui. Agora você tem aqui no próprio formulário essa opção de temas. Então veja que ele ficou bem mais completo. Nós temos já várias cores de destaque aqui que eu posso utilizar, como por exemplo esse roxo e salvar ele. Todo o meu projeto já mudou para cor roxa. E além disso eu tenho também o modo escuro e o modo claro para quem aí gosta, né? Então isso aqui é o modo escuro. Então veja que em poucos segundos, uma tabela minha se transformou nesse projeto aqui completo. E esse projeto, ele só é possível, né, você ter essa flexibilidade, esses controles modernos, graças ao método que foi utilizado para desenvolvimento dele, que foi o método Sistemiza. E se você não conhece o método Sistemiza, eu te convido a acessar aqui o link que vai estar na descrição, sistemiza.organicsheets.top, e aqui você vai conseguir ver todo o método Sistemiza, como que ele funciona. Então é justamente isso, né? Você entender a estrutura por trás para criar formulários que você tenha ultrapassados, aqueles formulários cinzas do VBA, ou até mesmo suas planilhas, caso você não trabalhe com VBA via formulários, transformar nessas interfaces modernas e profissionais que agradam, né? Traz mais profissionalidade para o seu projeto, mas além disso, traz mais possibilidades de uso, né? E além disso, melhor experiência do usuário final. Então você consegue ali trabalhar com o projeto de uma maneira muito mais profissional. E aí, se você quiser dar uma olhada aqui, eu te convido a conhecer, a dar uma olhada aqui nos projetos que nós temos, como os projetos templates, que você consegue desenvolver com esse método de uma maneira tranquila, entendendo o processo por trás da criação e conseguindo aplicar para qualquer projeto seu, tá bom? Eu vou mostrar aqui nós temos alguns exemplos de projetos, tá? Então esse daqui é um dashboard operacional com as informações de vendas por segmento, de métricas de audiência, de faturamento, total de pedidos, visitantes, etc. Tem algumas métricas aqui, claro que são métricas fictícias, só para exemplificar. Nós temos esse dashboard de vendas aqui também, então ele tem aqui as informações de vendas brutas, totais de compras, etc. Tem várias informações aqui, gráficos modernos. Tem esse CRM, que você consegue fazer aqui uma análise de clientes, projetos, transações financeiras, expelir relatórios e mexer nas configurações, etc. Então tem aqui um dashboard também moderno, intuitivo, visualmente interessante. E o nosso dashboard financeiro que também estamos utilizando como projeto base para entender os fundamentos, para que você então possa conseguir criar os seus próprios projetos, tá? Então ele tem um dashboard aqui também com várias informações financeiras. Temos aqui uma tabela de lançamentos para fazer os lançamentos da maneira correta e temos também as categorias e tudo mais. Então esse curso ele é muito interessante, que eu te ensino todo o fundamento por trás desse método e ainda assim eu vou te entregar, né, como que você faz isso acelerando todo esse processo com o uso de inteligência artificial. Então você vai ser capaz de criar projetos como esse que eu estou te mostrando em apenas 1 ou 2 dias com o uso de uma inteligência artificial, de uma boa inteligência artificial, mas melhor ainda entendendo todo o processo, né, todo o método para que você consiga extrair melhores resultados da IA que você escolher para utilizar nesse processo de aceleração, tá? Então dá uma olhada lá, esse preço é um preço promocional, tá? Então esse preço é só enquanto algumas aulas ainda estão em processo de edição e esse preço ele não tende a ficar aqui para sempre, então aproveita se você tem interesse no conteúdo para dar uma olhada lá e uma chance para se tornar um sistematizador, tá bom? Voltando aqui para o nosso projeto, deixa eu mostrar para vocês. Então, como vocês puderam observar, nós temos aqui agora temas modernos, tá? Outra coisa que foi modificada também é aqui no checkbox.
Então, quando você pega aqui um controle qualquer, para quem não sabe, né, o comportamento de cada um desses itens aqui, ele vai depender muito do código que nós colocamos aqui no cabeçalho. Então, todos esses códigos que estão aqui dentro de chaves, eles definem como que é o comportamento de cada um desses itens. Então, por exemplo, o ID aqui ele está como RO, que é Read Only, então é somente leitura, o usuário não pode editar, não pode manipular esse campo, tá? E ele tem um Auto ID, que ele automaticamente, quando você for criar um novo registro, ele automaticamente vai gerar um novo identificador, tá? Outra coisa que nós temos aqui no cliente, por exemplo, esse def, é o default, né? Seria o padrão. Então, por padrão, quando você vai criar um novo usuário, ele aparece assim, ó, novo cliente lá nesse campo já pré-preenchido. Eu poderia deixar isso aqui só para exemplificar, né? Não faz muito sentido. Aqui no e-mail, se você olhar, ele tem um R, que significa requiring, né? Significa que ele é requerido, significa que ele é obrigatório, é um campo obrigatório. E esse significa que é de e-mail. Então, automaticamente, se você for vir aqui, por exemplo, deixa eu cadastrar um novo cliente, e aqui veja que ele já trouxe por default, eu posso apagar e escrever Fernando aqui. Quando eu coloco um e-mail, se eu coloco só Fernando, por exemplo, e não preencho o e-mail da maneira correta, ele automaticamente vai dar um pop-up aqui dizendo que o e-mail é inválido, tá? No campo e-mail. Então eu preciso obrigatoriamente colocar um e-mail válido, e aí o e-mail válido ele vai seguir o regex, que precisa ter ali um arroba, ele precisa ter ali também um ponto depois do arroba, etc. E faz algumas validações, tá? Então, nós conseguimos ir mexendo nesse comportamento. E o que foi feito de melhoria é que nós temos diversos códigos, né, diversas DSLs que estão aqui, né, no nosso módulo Form Engine. Então ele aqui tem no manual de DSLs de configurações das colunas, você consegue ver quais estão em utilização. E os que funcionavam eram o R, o T de Text Area, né, que seria aí um pouco mais aquela área para multilinha, né? Tínhamos o C, que era o checkbox, e o checkbox ele é 1 para true e 0 para false, e aí tem uma melhoria aqui que nós fizemos, que é justamente isso, né? Antes o checkbox ele aparecia um checkzinho muito do feio, né? Seguindo o padrão do próprio VBA, aquela caixinha com um checkzinho, e nós mudamos para esse controle toggle aqui com parecendo uma pílulazinha, né? Que você liga e desliga, um interruptor, bem mais moderno e interessante. E outra coisa também é que aqui na tabela ele aparecia o 0 ou 1, né, que é os valores salvos na planilha. Agora ele aparece, quando é checkbox, ele aparece quando for sim, né, verdadeiro, ele vai aparecer esse símbolozinho verde. Quando não tiver verdadeiro, ele vai aparecer esse símbolozinho daqui apagado, indicando que não está ligado, não está checado aquela opção, tá bom? E aí, outra coisa, date. Nós tínhamos um problema com date, né? Ele deveria fazer uma validação da data e reconhecer a data válida. Só que aí, quando você digitava uma data inválida, ele às vezes convertia para o formato americano para aceitar. Então ele mudava o mês e o dia de posição e reconhecia aquela data no formato americano. E também, quando você salvava na planilha, às vezes ele invertia a data. Então isso foi trabalhado para que não haja esse tipo de equívoco, né? Então agora, quando você coloca lá na coluna um D, em qualquer coluna, ele vai converter para data e vai fazer a validação com base no padrão brasileiro de datas, que é dia a dia, mês, mês, ano, tá bom? Outra coisa, number. Então, antes ele estava salvando no formato number, mas na planilha, em algumas ocasiões, ele estava salvando como texto, e agora não, ele faz o formato de number. E outra novidade que nós tivemos é a criação desse nova DSL, que é moeda, tá? Então, antes a gente só tinha número para definir que aquele campo ia aceitar apenas números. Agora nós temos o campo moeda para valores monetários, e aí por padrão ele traz o padrão brasileiro com um ponto separando as milhares e as vírgulas separando as casas decimais, né? E aí você pode colocar, por exemplo, preço, moeda, salário, por exemplo, moeda, e aí ele vai aceitar nesse formato. Então, quando eu for vir aqui preencher, por exemplo, aqui o valor está como moeda, ele já tem uma máscara. Então, se eu coloco 4.500, automaticamente, conforme eu vou digitando, ele vai acrescentando a vírgula e o ponto na posição correspondente. E na hora que eu salvo isso na minha planilha, ele armazena como valor, como deveria, tá bom?
Outra mudança que nós tivemos é aqui no status, nesse select, né? Então ele automaticamente convertia para um número, para a caixa alta, né? Para o valor, para as letras em maiúsculo, e agora ele segue exatamente como está definido aqui na planilha. Então aqui nós temos, por exemplo, deixa eu ver, aqui. Aqui nós temos, por exemplo, vendido, pendente e cancelado, e ele vai trazer aí de acordo com esses três selects aqui, passando separados aqui, conforme definido. E aí, se você não sabe muito bem como configurar, dá uma olhadinha na aula passada que eu explico bem melhor, tá? E aí aqui, por default, ele traz vendido como opção padrão, tá? Então aqui tem descrição com texts, o valor já está com moeda, como nós já vimos, a data, e ele tem um call 2, que nós vamos falar logo a seguir, e temos aqui o campo mask, que também foi corrigido, tá? Então mask, ele não estava funcionando corretamente, algumas máscaras acabavam funcionando e outras não, e aí foi feito esse processo de correção. Então agora o mask, ele funciona, tá? Você pode inserir uma máscara customizada, e aí tem aqui alguns exemplos, como CPF, então você vai colocar assim, ó, mask, e aí passando aqui 999.999.999-99. Então, conforme você vai digitando, ele vai colocando lá de acordo com essa formatação, e esse 9 aqui representa os valores, né? Então, assim, ele vai fazendo essa conversão. Outros também que nós trabalhamos a melhoria foi o len já estava funcionando, que é o tamanho máximo de caracteres no campo, o mínimo e o máximo para campo de valores, né? Eles não estavam funcionando, agora estão, né? Então ele faz a validação do campo lá. Se você colocar um campo de número, campo numérico, e colocar aqui, definir um mínimo e um máximo, ele vai obrigatoriamente respeitar, e o seu usuário, quando for digitar, ele vai automaticamente decidir, né? A ferramenta vai impedir que ele registre fora do que foi pré-acordado. Outra mudança é o nosso grid do layout do formulário. Então, para quem aí tem a versão anterior, se você observar, ele automaticamente, né, no formulário, ele vai trazer os campos sequenciais na mesma linha, né? E aqui não, aqui agora nós temos a possibilidade de redimensionar e colocar como nós queremos esse formulário daqui. Deixa eu mostrar para vocês, colocar no modo claro, acho que fica melhor, deixa eu colocar essa cor aqui azul, beleza. Então, veja que se eu deixar por padrão, ele vai seguir essa ordem da minha tabela, primeiro, segundo item, terceiro e assim por diante. E eu posso definir algumas DSLs, alguns códigos, como por exemplo e-mail, eu coloquei como full. O que significa? Significa que ele vai ocupar uma linha inteira. Então, independente, né, de como eu tiver definido a quantidade de colunas no meu formulário, esse e-mail ele vai ocupar todas as colunas. Então ele vai ocupar uma linha inteira, não vai ter nada ao lado dele. Diferente aqui da data. Data eu coloquei aqui call 2, significa que eu estou falando que essa data ela vai ocupar 2 colunas do meu formulário, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é que no formulário, se você acessar, antes de você definir, se você for nas configurações iniciais, você vai ver que tem uma nova constante chamada form columns. Columns. Seria um número de colunas para o formulário. Então, esse formulário modal ele tem 2 colunas agora. Se eu coloco aqui uma, por exemplo, e aí eu executo, vamos dar uma olhada, ele vai ficar no padrão que ele estava anteriormente, que é esse padrão daqui. Ó. Então, veja que tem um registro por cada linha, tá vendo? Então, esse registro está numa linha, esse está numa linha, esse está numa linha, esse está numa linha, e assim por diante. Agora, se porventura eu venho aqui e defino que vão ser 4 colunas no meu form calls e executo, você vai ver que quando eu executo, você vai ver que a gente tem aqui já dividido, por exemplo, o valor, o status, minha opção aqui de toggle e o documento, eles estão ocupando a mesma linha. Então veja que eu tenho aqui o valor, status, esse e esse ocupando a mesma linha. E aí eu consigo definir, né? Eu posso vir aqui no valor, por exemplo, aqui no valor, e eu posso colocar assim, ó, call igual a 3. Então, estou dizendo que esse valor ele vai ocupar 3 colunas do meu formulário. Então, o que viria depois, né, ele não vai ter espaço ali. Então, se eu executo
e executo aqui, ó, veja que o valor está ocupando 1, 2, 3 colunas. Só sobrou espaço para o status ao lado dele. E o status ocupa 1. Se eu colocasse que o status ocupa 2, não ia caber, porque a gente tem 4 colunas disponíveis. Então o status automaticamente ia para a próxima linha para poder ocupar 2 colunas. E assim por diante. Então eu consigo personalizar melhor o meu formulário, né, para ocupar melhor o espaço. Então vão ter campos que não vão precisar de tantos, como por exemplo a data, ela não precisa ser tão grande assim. Eu acho que uma coluna é o suficiente, né? Uma coluna de 4 de 4 opções é o suficiente. A descrição por padrão ela ocupa sempre uma linha completa, né, por ela ser uma área que em teoria vai esperar maior conteúdo de texto, mas as demais você consegue mexer dessa maneira. Então você consegue definir através do nosso DSL como que vai ser o comportamento, tá? Então aqui tem as opções. Call igual a n vai definir quantas colunas vai ocupar, padrão é 1, e full ele vai ocupar a linha inteira, independente lá do restante, tá? Então tem aqui, ó, o exemplo ID, ocupa uma coluna, aqui ocupa uma coluna, aqui e-mail vai ocupar uma linha inteira sozinho, observações por padrão ele vai ocupar uma linha inteira, e eu posso ainda colocar lá call igual a 3, por exemplo, se eu colocar call igual a 3 e no meu formulário tiver definido que vai ter só 2 colunas, ele automaticamente vai se ajustar e vai ocupar as 2 colunas, tá? Então essa melhoria nós fizemos também, tá bom? Então aqui tem todo o manual de uso, lembrando que você consegue, né, de uma maneira simples e rápida, pegando qualquer projeto. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Então eu vou criar uma nova tabela aqui. Então vou criar uma nova tabela com e-mail. Não, vou criar uma nova tabela não. Eu tenho uma nova tabela aqui que é a tabela de clientes, tá? Então essa daqui é uma tabela de clientes, onde eu tinha aqui o ID, eu tinha um ID, tinha um nome, tinha um telefone, o e-mail e o status, e se ele era ativo ou não, tá? E veja que eu fui colocando os itens ao lado. Então aqui esse ID é read only, eu não quero que o usuário tenha a possibilidade de alterar o ID. Lembrando que o ID ele precisa ser único para você conseguir cancelar um registro, para você conseguir excluir e editar um registro. Então se tiver ID duplicado, isso vai causar problema no seu projeto. Então aqui eu deixo read only para não ter risco do usuário ir lá e mexer e alterar o ID para um ID já existente, né? Isso causaria problema. O nome é requerido, né? Mas o ID aqui ele está como alt ID e ele também está como hide, né? Que ele está oculto, ele não vai aparecer nem lá na minha tabela e ele não vai aparecer nem lá no meu formulário na hora de inserir dados. Telefone, eu coloquei essa máscara de telefone aqui, e-mail, status e se ele é ativo ou não. E aí, suponhamos que eu tivesse uma planilha já preenchida, que seja, o processo ele é bem simples, tá? Bastaria você vir aqui no projeto, copiar tanto o formulário quanto esse mod form engine para cá, e aqui você bastaria nas configurações iniciais no formulário alterar o nome da planilha. Então eu tenho aqui registro de vendas, agora eu vou colocar planilha clientes. Opa. Clientes, ok? E aí, quando eu executar, veja que... Opa, tivemos um erro. Ele tentou executar aqui. Vamos ver o que está dando de errado. Ele está dando de errado porque nós mudamos para a planilha clientes, mas eu não alterei aqui a coluna, o row e o cabeçalho, né, as posições de cabeçalho. E ele está tentando pegar lá de outro canto que não tem. Então aqui eu vou mudar para 1, tá? Que é o que nós temos aqui na minha planilha cliente. E agora sim, se eu executo, ele deve funcionar e beleza, ele funcionou. E veja que ele traz essa estética de que não há nenhum registro encontrado, porque de fato não tem, tá? Essa é uma planilha nova. E se eu clico aqui para executar, eu coloquei lá 4 colunas e ele trouxe para cá dessa maneira. Então vou voltar lá e vou alterar aqui para 2 colunas. 2 colunas eu acho que é o suficiente, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o nome, vou colocar aqui Fernando, veja que o ID ele nem aparece aqui, né? Nem aqui também. Telefone eu vou colocar 21, Rio de Janeiro, e vou colocar um telefone fictício aqui. E-mail eu vou colocar Fernando, @email só. E aí se eu não coloco o .com depois do e-mail, esse e-mail ele não é válido. Então ele vai dar uma mensagem aqui que o e-mail não é válido. Se eu coloco .com, aí sim o e-mail dá um ok. E aí veja que o ativo aqui apareceu o checkzinho como definido, tá? Poderia vir aqui editar, e o editar está funcionando, mudar para suspenso, desativar aqui,
E quando eu clico, ó, tá suspenso e desativado o íconezinho de ativo. E aqui a paginação só tem uma página, porque a gente só tem um item também, tá bom? Então veja que aqui ele já mudou o título do meu formulário, veja que aqui o cabeçalho ele também mudou o título, e veja que eu consigo brincar, colocar aqui a cor que mais me agradar do meu tema, né? Então tem diversas cores aqui para você poder escolher, e tenho certeza que, acredito que eu não tenha deixado nenhum de fora, pelo menos das principais. Tá bom? Então, assim, esse projeto é daquele tipo de projeto que dá muito trabalho para fazer, e por isso eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo, que você hype esse vídeo, que você deixe os seus comentários com sugestões de melhorias, adaptações, como que você vai utilizar esse projeto, em que projeto você está utilizando essa adaptação e o quão fácil ficou de você criar uma tela profissional no seu formulário, utilizando o Excel, utilizando o método Sistemiza aqui da Organic Sheets, tá bom? Então, para você ter acesso a esse projeto é bem simples, tá? Aqui nós temos algumas possibilidades. Primeiro, você pode acessar o Hub da Organic Sheets. Primeira coisa de tudo é curtir o vídeo. Então, se você curtir o vídeo, quando nós alcançarmos a marca de 300 curtidas, esse projeto ele vai ser disponibilizado no Hub gratuitamente. Mas se você não quiser esperar as 300 curtidas, você pode vir aqui no Hub, fazer o seu cadastro, fazer o login e vir aqui em Upgrade Premium, tá? E aí você se torna um usuário Premium, um Hub Premium, e aí você consegue baixar os projetos Premium aqui do canal, tá? Então todos esses projetos aqui são projetos Premium que você consegue baixar. Ou aguardamos os 300 curtidas, ou ainda assim, se você preferir, você pode se tornar membro aqui do canal, e como membro você vai ter acesso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, como membro, você vai ter acesso aqui ao canal de assinatura. E aqui você vai ver as postagens exclusivas para membros, tá? E aí, quando você acessa nessas postagens exclusivas, você tem lá uma senha para esse vídeo, tá? Então vai ser uma postagem sobre esse vídeo, e lá você tem uma senha, e para você fazer o download é só vir aqui clicando em Tenho a Senha. Digitou a senha, ele vai liberar o download para você, mesmo sem ser Premium aqui. Então você tem 3 caminhos. Curtindo esse vídeo e aguardando a gente alcançar aí o retorno da comunidade, as 300 curtidas, se tornando o Hub Premium ou se tornando membro aqui do canal. E aí você me ajuda, você apoia o canal da Organic Sheets, tá bom? Espero que você tenha gostado desse projeto. Não esqueça de dar uma olhada na descrição, tem vários links interessantes e conteúdos interessantes. Então dá uma olhada lá, visualiza o Sistemiza VBA, né, Pro. Tenho certeza que você vai curtir, que você vai gostar, e tenho certeza que vai abrir os horizontes de desenvolvimento de planilhas em VBA, né? Você vai conseguir transformar todo e qualquer projeto seu em projetos modernos, intuitivos, funcionais, e melhor ainda com uma estética bonita e uma melhor experiência do usuário. Espero ver você aqui no nosso próximo vídeo. Então, para isso, não esqueça de se inscrever no canal. Valeu e tchau, tchau!